Mas que confusão ficou à minha mente. Não era assim que eu tinha aprendido sobre Deus. Eu nasci num lar católico e não conhecia esse Deus poderoso como Ele é hoje na minha vida. Eu ouvia falar de um Deus que morreu por nós, que deu seu Filho, que estava morto e que era bravo, que castigava. Eu entendia Deus dessa forma e dentro do que eu entendia, eu buscava ser temente a Ele. Foi assim que a minha mãe aprendeu e assim ela nos ensinou. Mas meus irmãos e eu acabamos por ter medo de Deus. Fui crescendo com essa compreensão. Não frequentava a igreja, porque morávamos num sítio distante de tudo. Quando conheci meu marido, foi quando comecei a frequentar uma igreja. Passando um tempo, minha sogra começou a ir em uma igreja evangélica e se converteu. Ela então começou a falar de Deus para mim e ouvir muitos louvores durante o dia. Eu não gostava de aparentar que tinha interesse, mas ficava no banheiro, só ouvindo as mensagens daquelas músicas. E assim Deus foi tratando no meu coração. De repente me deu uma vontade de ler a Bíblia, de entender mais. Mas então começou a ficar uma confusão na minha cabeça, porque o que a minha mãe tinha falado e o que eu ouvia era diferente do que eu ia lendo. E minha sogra, agora com a ajuda da minha cunhada, continuavam a falar de Jesus para mim, mas falavam que Ele morreu para me dar a vida eterna e de graça, que Ele não estava morto, mas vivo e me ouvia, e se eu o buscasse eu o encontraria. Mas que confusão ficou à minha mente, não era assim que eu tinha aprendido sobre Deus. Então um dia minha filha de 2 anos quis ir à igreja que a minha sogra frequentava, e não mais querendo acompanhar meu esposo e eu. E por que não deixá-la, né? É só uma criança, vamos levá-la. Certo dia resolvi, fiz um propósito com Deus, afinal Ele não era o que ouvia e respondia, como diziam os crentes. Então, se era assim que Ele era, eu queria uma resposta. Fiz a minha oração a esse Deus que diziam que era amor e estava vivo. Eu precisava muito tomar uma decisão sobre uma questão particular e coloquei essa questão diante dele. Comecei a orar e buscar uma resposta para o que me afligia. Foi como um voto, mas eu precisava confirmar se era mesmo como a minha sogra falava, que ele respondia quando falávamos com ele. Então pedi o favor até domingo, sendo que ainda era segunda, ou seja, ele tinha 6 dias para me responder. Mas aí pensei mais um pouco e achei que tinha dado um prazo muito apertado para Deus. Hoje fico pensando na minha petulância, mas aí entendo mais ainda seu amor. Então pedi para me responder até o outro domingo, mais 7 dias. E vejam só, já na terça-feira, Ele, o Deus dos céus, me respondeu. Ele me ouviu, viu que eu estava precisando e eu fiquei maravilhada com o poder de Deus, como tudo o que Ele faz. Então, quando Ele me respondeu, eu vi que Ele estava vivo mesmo. Não era um Deus morto, mas um Deus que ouvia, que não era difícil acessá-lo. Estava a um passo de uma oração sincera de quem o buscava. E assim minha filha indo na igreja, eu comecei a ir também. Mas meu esposo não gostava de crente. Eu também não. Mas não estava mais preocupada com os crentes. Eu queria era esse Deus que fez maravilhas mostrando o seu poder para mim. Realmente não tinha como não gostar. Meus questionamentos e dúvidas estavam sanados e logo me batizei na igreja que minha sogra estava indo. Pouco a pouco, todos os meus medos foram curados. Eu, que era uma pessoa muito ciumenta com o meu esposo, principalmente por trabalhar numa empresa com muitas mulheres e ter medo de perdê-lo, que era uma pessoa nervosa e percebia que isso nos prejudicava, fui tendo minha vida transformada a cada dia, em cada momento, em cada sentimento. Ele foi me curando. E logo eu fui batizada com o Espírito Santo. Deus foi me mostrando o seu poder e grandeza. Deus é tudo para mim, na minha vida, na minha casa, na minha família. São mais de 29 anos neste caminho. Tem dificuldades, lutas, mas Ele mesmo disse que seria assim. Mas era para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E é maravilhoso estar na presença do Senhor. Eu nunca olhei para trás. Eu nunca pensei em desistir, porque eu entendi o dia que Ele me chamou e como foi algo maravilhoso e inexplicável, pelo qual sou muito grata. E 2 anos depois,
em que toda noite colocava a mão sobre a cabeça do meu esposo, orando para que ele conhecesse esse Deus vivo, lá estava ele, comigo e minha família, adentrando numa igreja evangélica, convertido ao Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Nos ajude compartilhando esse vídeo para a família e amigos. Deixe seu like e ative o sininho das notificações.